Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, quem já me acompanhou, me acompanha há um bom tempo aí, há muitos anos atrás, sabe que eu falei diversas vezes sobre maçonaria em vídeos que eu não tenho mais, assim, não tenho mais publicado no canal, mas que eu ainda tenho aqui num HD externo que tem muita coisa. E eu sempre falei, não só embalado pelaquela situação daquele momento, dos desigrejados, de Iarruxa, aquelas coisas todas, né? Eu sempre tive uma curiosidade que ela se estende em base em outras informações, em algumas pesquisas, mas eu particularmente nunca tive na maçonaria e também não sei nem se eu tenho essa vontade, nem mesmo para como observador pesquisar, eu não sei se eu tenho essa vontade. Alguém pode dizer, como você não sabe? Que assim, não me despertou esse interesse, mas eu já vi muita coisa, já li muita coisa e já vi muitos depoimentos, embora que os depoimentos eu tenho muita assim, eu fico um pouco com o pé atrás, eu gosto de saber, a primeira coisa, como a pessoa saiu de algum lugar, porque dependendo de como essa pessoa saiu, se ela saiu mal de algum lugar, muito mal mesmo, ela pode acrescentar muito nos seus relatos, exagerando, né, hiperbolicamente, para poder causar um impacto ou uma espécie de vingança. É sempre complicado e é sempre delicado esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que nos últimos dias aí o pessoal resgatou aquela, aquela ida do atual presidente à maçonaria, e além dele, eles participaram também do casamento de uma deputada com um coronel da PM que é maçom na maçonaria, isso também está registrado. Mas os religiosos, os evangélicos, parece que não deram muita atenção. Agora, é lógico, nós estamos em épocas de campanhas políticas e as pessoas usam todas as armas que têm para poder, de alguma forma, causar impacto na população. Lamentavelmente, nós temos uma população ligada demais à religiosidade e desligada demais da espiritualidade. Então, por questões meramente religiosas, coisas aqui no Brasil têm acontecido, mas nada espirituais, apenas religiosas, dogmáticas, doutrinárias e todas essas complexidades. Então, as pessoas resgataram aí esses vídeos em que o presidente aparece lá discursando, e aí o pastor histriônico, odiento, chamado Silas Malafaia, saiu em defesa, né? Porque ele uma espécie de advogado maldito, né? Porque ele é um cara que espalha muito ódio, não consigo entender como uma pessoa dessa pode se considerar pastor com tanto ódio, com tanta ojeriza, uma pessoa terrível. Para mim é uma das pessoas mais terríveis que o Brasil já produziu. Né? Então, ele saiu em defesa, dizendo que o cara é o presidente, e ainda é contraditório, porque ele fala que o cara é o presidente, ele tem que ir em todos os lugares, em igreja católica e tal, só não pode ir na Umbanda, mas pode ir no centro espírita, pode ir não sei o quê. Então, assim, isso é hipocrisia pura. Aí ele fala, por que não fala do Lula que recebeu um passe de uma mãe de santo que jogou pipoca e tal? Só que os religiosos, os evangélicos, eles têm a maçonaria desde sempre, isso é a maioria dessa população, população religiosa, evangélica principalmente, que a maçonaria é um lugar, assim, não de Deus. Há um vídeo do Silas Malafaia quando ele é confrontado, e eu lembro disso aqui, a primeira vez que eu vi isso, eu consultei, uma pessoa fez um vídeo, encontrou o nome do Silas Malafaia numa lista de maçons, numa dessas lojas aí. E aí o cara fez o vídeo, e eu corri para lá para ver, o nome do Silas Malafaia estava
nessa coisa lá, nesse site, que foi retirado. Na época eu fiz um vídeo também. Posteriormente esse nome foi retirado de lá. E aí eu fiquei numa dúvida. Mas assim, a loja, em nenhum momento, a loja maçônica falou que o site havia sido hackeado ou coisa parecida. Porque eu cheguei a pensar, hackearam e colocaram o nome do cara aí para poder... Mas o nome foi simplesmente retirado. E, lógico, as pessoas insistiam com o Silas Malafaia que ele era um maçom, e ele gravou alguns vídeos dizendo que não, que não, que não. E um vídeo desses resgatados aí, ele fala que a maçonaria é das trevas e que as pessoas de Deus não andam nas trevas, ou com pessoas das trevas. Só que agora, porque o Bolsonaro foi flagrado na maçonaria com os maçons, e a Michelle também participando de casamentos maçônicos, de rituais maçônicos, ou seja, essas pessoas todas estão infiltradas na maçonaria. O vice-presidente é maçom, né, declaradamente maçom. Eu não acho que o Bolsonaro seja maçom, mas ele está envolvido com os maçons, ou seja, está até o pescoço. Como todo o Brasil foi fruto de da maçonaria, assim como os Estados Unidos e outros países. Essas pessoas poderosas, outros acreditam que não só poderosas, mas também perigosas. Então essas pessoas poderosas estiveram dando as cartas aí e ainda estão em diversos lugares, diversos países, e sabe-se lá o que mais que esse pessoal apronta. Então, os maçons sempre foram tidos como pessoas demoníacas, adoradores do diabo, do Bafomé, do Gadu, né, que eles gostam muito de propagar. O Rubens adorava falar isso, né, que Gadu é a sigla para grande arquiteto do universo, né, como os maçons se referem a Deus. Eu conheci maçons, né, pessoas que me disseram que uma das coisas básicas lá é que o maçom tenha que ter uma religião, não necessariamente que ele tenha que ser um cristão, mas ele pode ser adepto de qualquer religião, mas ele precisa ser religioso. Eu não sei se isso de fato, embora eu tenha lido em alguns outros lugares, de fato eu não sei se isso procede ou não, porque a pessoa pode ser ateia e ser maçom, sabe-se lá. É complicado essa questão da religião. Então, ou seja, o fato é que as pessoas dizem que tem elementos profundos de rituais, né, como uma sociedade, não é mais uma sociedade secreta, né, é uma sociedade com segredos diferentes. Existem sociedades secretas e quando elas passam a ser do conhecimento das pessoas, elas deixam de ser secretas e viram com segredos, né? Tem segredos que a gente não sabe o que essas pessoas fazem. O fato é que os religiosos não deveriam estar de braços dados com maçons ou pessoas que... Mas elegeram um monte de maçons agora, maçons declarados, elegeram um monte deles aí. Então é complicado, né? Para quem se diz religioso e que não pratica rituais, que está apartado desse tipo de coisa, tremendamente demagogo, hipócrita e mentiroso, sei lá, mau caráter, tudo isso junto no balaio, porque se as pessoas têm um posicionamento, elas não podem se abraçar. Mas a Escritura já dizia que isso ia acontecer num momento ou outro, né? Que as pessoas, que os religiosos iam se abraçar com o demônio mesmo, como eles têm feito aí. Lamentavelmente, é triste dizer isso, mas eles têm se abraçado com o demônio dia e noite, noite e dia, estão dormindo com o inimigo, patrocinando o inimigo, criando o ambiente propício para que o inimigo prolifere e que ele surja, como as Escrituras também alertam que o inimigo vai surgir
no meio desse povo que se acha o povo de Deus e que por isso eles vão gestar e vão parir o anticristo ou qualquer outro tipo de elemento maligno. Eles estão gestando e vão parir essa coisa, lamentavelmente, pelo tanto de abertura que eles têm dado para que o inimigo possa realmente tomar conta da vida deles. Então, como as escrituras não podem estar erradas, então é bem certo que os religiosos, e lembrando que o Brasil, eu já disse aqui, até 2060, 2070, vai ser o primeiro país evangélico, né, de fato, o primeiro país evangélico do mundo, né? Então, a tendência é que se torne parecidos com os países árabes, em que eles dominam, né? E o povo gosta disso, tem uma semelhança, inclusive o atual presidente do Brasil tem um carinho, uma amizade muito grande com um ditador de países árabes aí, que controla a vida das pessoas, controla a vida das mulheres. As mulheres são tidas como sub-humanas, né? E eles fazem todo tipo de atrocidades para manter as mulheres na linha, assim como querem as pessoas aqui. Então, ou seja, a tendência é essa, né? Lamentavelmente. Mas é isso. Valeu, muito obrigado.